Acho que nós podemos dizer que Sword Art Online Alicization enfim começou pra valer. Como previsto na última análise, realmente nós entramos naquela divisão de temporada, por assim dizer, porque a gente tem aí uma nova abertura e meio que uma nova saga começando. Continua sendo a mesma saga, só que agora a gente tem Kirito e Eugeo dentro daquele prédio, eles estão avançando os andares e vão enfrentar os Cavaleiros da Integridade. Então eu acredito que não é nenhum absurdo dizer que até agora Sword Art Online Alicization estava apenas na sua introdução. A gente estava só entendendo ali qual seria a história, quais os elementos dela, conhecendo os novos personagens, essa nova realidade virtual, e agora é que de fato nós entramos nas missões. É como se eles tivessem entrado só agora em Sword Art Online, né? E dá até pra fazer esse paralelo porque novamente eles estão ali numa missão de subir 100 andares. Ou seja, pra quem achava que o anime tava muito lento, bom, agora é o seu momento. Agora provavelmente você vai gostar cada vez mais, porque a gente teve uma grande luta nesse episódio e pelo título do próximo episódio a gente já vai ter mais uma grande luta nele também. E eu pelo menos estou imaginando que agora vai ser uma grande luta por episódio, frenético até o final. É claro que não deve ser literalmente assim, provavelmente ainda teremos sim alguns episódios de transição, um momento ou outro para respirar, mas cara, com certeza o grosso da explicação já passou e agora a gente tende a focar bem mais na ação e na aventura. E eu diria que já começamos com tudo, porque foi uma grande luta, deu para ver que o nível de poderes e habilidades dos Cavaleiros da Integridade é realmente bem alto, então não serão desafios fáceis para os nossos protagonistas. Talvez não tenha sido a melhor luta, o melhor momento do anime até aqui, porque a gente, ainda que tenha tido bastante explicação e tenha sido mais introdutório a primeira metade da temporada, a gente teve grandes momentos, grandes clímax, aquele episódio dos Goblins foi sensacional, o episódio em que eles derrotam aqueles primeiros vilões também foi sensacional, então eu acredito que, ainda que não tenha sido a altura das lutas anteriores, ela foi uma luta muito boa, foi uma boa batalha, a animação estava incrível e ela ainda pode ter servido para explicar algumas coisinhas. Aquela técnica super OP que o Cavaleiro Vermelho utilizou, né, aquele disparo de fogo que era como se fosse uma fênix, então aquilo, pelo que entendi, é a maestria plena, o domínio total de técnicas manuais, alguma coisa do tipo. E o Kirito e o Eugeo ainda não utilizaram as suas, mas eles já têm acesso a essa habilidade e tem a ver com aquele pergaminho que o Eugeo mostrou pro Kirito, mostrando qual era a habilidade dele. Deu para entender que não é uma habilidade totalmente ofensiva, mas também ficou bem claro que ela vai funcionar em combo com a habilidade do Kirito, então provavelmente nesse combinho o Eugeo vai ter uma técnica talvez mais defensiva, mais utilitária, e quem vai ficar com o dano, quem vai arregaçar com tudo, obviamente será o Kirito. Será que a técnica especial do nosso espadachim negro serão as duas espadas? Ou vamos ver uma coisa nova por aí? Enfim, cara, eu realmente gostei demais do episódio, eu achei muito interessante que de fato eles estão misturando um pouco de magia, né, com aquelas artes sagradas. O Kirito utilizou umas paredes de gelo para tentar bloquear a flecha, depois ele utilizou uma técnica de espada também. Achei bem interessante os dois personagens funcionando junto. O destaque pro Eugeo também, ele teve o seu momento como protagonista. Foi importante porque a gente viu que tinha todo um background com esse primeiro Cavaleiro da Integridade, que foi ele quem tinha levado a Alice, então isso era importante pro Eugeo, e a gente viu que ele também está conseguindo utilizar a sua espada e utilizar as suas memórias, né, para infundir poderes nas suas técnicas. Ou seja, ele está fazendo o que a gente já tinha visto um pouco do Kirito fazendo até aqui, e dá pra ver que os dois estão ali balanceados em níveis bem próximos agora. Achei bem interessante também que as técnicas do Eugeo são técnicas de gelo, né, e isso geralmente rende momentos legais. O Kirito também utilizou umas paredezinhas de gelo, mas é bem diferente. As técnicas de espada do Eugeo, a habilidade secreta da espada dele, tem esse potencial de congelar as coisas. Também tivemos uma mudança no visual dos protagonistas, o que acentua essa sensação de que agora estamos entrando em um momento novo do anime. E eu achei legal que eles se preocuparam em explicar por que o Kirito e o Eugeo não vão utilizar armaduras, né? O Eugeo até sugere, será que a gente pega uma também? E o Kirito fala, cara, a gente nunca treinou utilizando isso, então é melhor a gente lutar como a gente sabe.
E de fato, uma armadura para alguém que não tem muito treino, em um universo que é bem mais realista, pode atrapalhar bastante, limitar muito os movimentos, e o forte do Kirito costuma ser a agilidade dele. Inclusive a técnica de duas espadas tem totalmente a ver com isso. É porque ele tinha maiores skills de agilidade ou algo do gênero. Então para ele é importante não ter esse sobrepeso que vai atrapalhar na hora da luta. E na minha opinião, esteticamente e visualmente fica muito mais plástico também, eu acho bem mais legal. E já que a gente tá falando de novidades e dessa transição de um momento para outro do anime, eu acho que é bom aproveitar a deixa para fazer um link com a nova abertura, que eu achei muito legal. A primeira vez que eu escutei assim, já gostei dela, mas eu ainda prefiro a primeira. Talvez seja uma questão de costume, de repente escutando mais algumas vezes eu goste mais dessa, mas por enquanto ainda prefiro a primeira abertura, que é muito boa. Logo trarei ela aqui pro canal, possivelmente farei dessa segunda também, porque Sword Art Online sempre tem aberturas incríveis, né? É incrível como eles capricham nisso. A animação também, como sempre, fantástica. E o encerramento novo também, muito bom. Agora, de explicativo nesse episódio, eu acho que a gente pode pegar o lance das memórias dos Cavaleiros da Integridade, porque a tal da lealdade que eles ganhavam com aquele negócio, aquele cristal que a gente viu que é implementado, fundido na testa deles, não é uma lealdade plena, porque no final das contas o cara até burlou essa lealdade e começou a explicar pro Kirito e pro Eugeo várias coisas, porque ele ficou surpreso e espantado com as técnicas de espadas deles, que aliás é um outro ponto que vale a pena comentar, mas daqui a pouquinho. Então essa lealdade, que não é de fato tão mecânica, ou seja, não é tão leal assim, ela abre algumas possibilidades de plot twist, porque a gente não sabe que fim levou esse primeiro Cavaleiro da Integridade. A gente viu que o Kirito e o Eugeo decidiram poupar o cara e meio que deram uma ideia ali pra ele de que ele estava sendo manipulado e que ele poderia pensar no que ele poderia fazer, porque uma opção que ele tinha era retornar e ser castigado e de repente ter mais uma vez as suas memórias apagadas, ou então começar a agir por conta própria. Então pode ser que esse cara apareça em algum momento em que o Kirito e o Eugeo estão com problemas, e aí serve como um ponto de virada na história, ele ajuda os dois, de repente ele até se sacrifica para salvar os dois protagonistas. A relação dele com o Eugeo foi importante pro amadurecimento da personalidade do cosplayer de Kirito ali também, né, o Kirito Super Saiyajin, como muita gente fala, porque ele passou por um momento de provação, ele precisou ter sangue frio, ele quis matar o cara, mas o Kirito falou, não precisa disso, ele não vai mais tentar nos parar. E foi muito importante o diálogo que eles tiveram sobre as técnicas de espada também, porque a gente percebeu que eles não conhecem muita coisa do que era utilizado em Sword Art Online mesmo, que são as técnicas de espada que o Kirito traz daquele outro jogo que ele já tem bastante experiência. E isso faz com que os protagonistas tenham a vantagem do elemento surpresa. Eles têm técnicas de mais de um golpe, que a gente percebeu que os Cavaleiros da Integridade, apesar deles serem muito poderosos, eles não dominam tanto assim esse tipo de técnica, não conhecem, não viram muitas vezes. Eles são mais focados em técnicas explosivas como aquela que ele utilizou, técnicas de controle supremo da sua arma e do todo o seu poder, todo o seu potencial, o que faz com que Kirito e Eugeo sejam muito mais versáteis e estratégicos. Eles conseguem ser criativos, e isso sempre é uma característica interessante de protagonistas, porque eles conseguem sair de situações complicadas não só com o tal protagonismo, mas também com criatividade, com formas que a gente pensa, tipo, nossa, que legal o que ele pensou e que ele fez aí. Ou seja, tem todo um terreno muito bem montado para lutas espetaculares daqui para frente. E teve também um gancho com duas menininhas que não faço a menor ideia do que esperar delas ainda, se elas vão lutar com os protagonistas, porque elas têm umas espadas com elas, não faço ideia do que elas poderiam estar fazendo ali, se elas são aprendizes. Eu sinceramente não sei nem o que chutar ou o que especular. Mas como o título do próximo episódio dá a entender que nós vamos ter mais uma batalha com mais um cavaleiro, eu assumo que elas não vão ter tanto destaque assim, então não deve ser uma coisa tão relevante pra trama. Apesar de que elas também aparecem na abertura, né? Então, claro, elas não devem estar ali por nada, deve ter alguma coisa importante, deve ter algum tipo de destaque, mas eu não sei o que esperar e assumo que não vai ser tão importante assim. Talvez tenha muita gente rindo aí nos comentários, ele acha que as menininhas não vão ser tão importantes, mal sabe ele. Acontece.
Geralmente, quando a gente ainda não viu uma obra e não sabe o que vai acontecer, é normal ser pego de surpresa por algumas coisas e, inclusive, isso é uma coisa boa, então eu espero ser surpreendido sempre o máximo que der. Por isso, vou aproveitar o gancho e pedir para vocês não darem spoilers da light novel e do mangá aí embaixo sem um grande aviso antes, tá? Por favor, não deem spoilers. Eu sei que vocês costumam respeitar o pedido, mas não custa reforçar, porque às vezes esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. E se for o primeiro vídeo, se inscreve aí no canal para continuar acompanhando as análises de Sword Art Online e de outros animes também. Deixa um like no vídeo que também me ajuda demais. Escuta minhas músicas, a gente faz vários covers de animes, tem inclusive tem alguns covers de Sword Art Online no Deezer, no Spotify, em várias plataformas de áudio, links ali embaixo na descrição do vídeo. E é isso, vocês sabem o que fazer aqui no YouTube, né? Comentário, like, compartilha, se inscreve, essas coisas que todo youtuber pede. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui, espero que você tenha se divertido, valeu, até mais, fui! Quero sonhar!